A paz do Senhor, amados irmãos do Distrito Camaquã, estamos aqui mais uma vez juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Já anteriormente, hoje mesmo, colocamos ali algumas mudanças nas nossas reuniões. É claro que nós há pouco recebemos a notícia de que o nosso governador retirou a cogestão junto às prefeituras e decreta a partir de sábado, a partir do sábado, dia 27, todo o nosso estado em bandeira preta e cada cidade respeitando e seguindo os protocolos da bandeira que foi estabelecida para a sua cidade. Diante disso, nós estamos ainda esperando que tipo de mudança nós teremos, e vamos estar comunicando aos irmãos. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus está conosco e Ele cuida de todas as coisas. Nós sabemos que todas as coisas estão diante dele e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mas queremos então de imediato, nessa noite, meditarmos numa palavra. Hoje seria o nosso culto de quinta-feira e nós queremos trazer uma palavra que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 em diante, do 3 e 4. Nós vamos falar sobre o 3 e 4, vamos fazer a leitura até o versículo 11, mas vamos meditar no 13 e no 4. Nos diz assim a palavra de Deus na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por elas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, o domínio próprio, ao autodomínio a perseverança a piedade, a piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Com efeito, se possuirdes estas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não as possui é um cego, um míope, está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso mesmo, irmãos, procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, pois agindo desse modo não tropeçareis jamais. Antes assim é que vos será outorgada generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queremos então meditar nesses versículos, versículo 3 e 4, onde Pedro fala sobre a liberalidade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, esse poder divino, em que ele nos dá todas, é interessante essa expressão, todas as condições necessárias para a vida e para a piedade. Então, embora estejamos passando por um momento difícil em termos de saúde, em termos econômicos, nós estamos vendo o preço que estão as coisas, a gasolina, o azeite, tantas outras, o arroz, tantas coisas que tornam a qualidade de vida, o modo de vida difícil nesse momento. O avanço da pandemia do Covid no nosso estado, na nossa cidade, e tudo isso parece que as nossas condições de vida diminuem, são afetadas, são cessadas em algumas áreas, mas a palavra de Deus nos diz que Deus, pelo seu divino poder, ele nos deu todas as condições necessárias para a vida. Muitas vezes a nossa visão humana, terrestre e materialista não nos faz perceber, não nos deixa perceber que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais com toda a sorte de bênçãos.
O próprio Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E aqui Pedro fala que Deus, através do seu divino poder, ou seja, do seu poder divino, do fato dele ser o único e verdadeiro Deus, ele nos dá todas as condições necessárias para a vida. Para o homem, parece que ter um poder econômico, ter condição para isso ou para aquilo, é o que lhe traz vida, quando na verdade a verdadeira vida se encontra em Cristo Jesus. Quando nós somos sustentados pelo Senhor, quando a nossa vida está nas mãos dele, nada nós temos falta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como eu disse, o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos estar firmados nele, entendendo que a nossa vida está nas mãos dele. O salmista diz que o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, de nada sinto falta. Você talvez esteja preocupado nesse momento com a sua saúde, com a sua condição financeira, com o seu sustento. Mas eu quero lhe dizer algo nessa noite. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de nós. Ele que nos dá, Ele que proporciona todas as condições necessárias para a vida. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso porto seguro, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para nós. Que nós possamos, quando cantamos esse louvor, cantar com inteireza de coração, com integridade e com sinceridade, porque Deus é tudo para nós. E pense nisso. Deus está te dando, Deus nos dá todas as condições necessárias para a vida. Então não se preocupe, porque a sua vida está nas mãos dele. E não apenas ele nos dá condições, todas as condições através desse poder divino para a vida, mas também diz e para a piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Então ele nos chama e nos dá condição para a vida, mas também nos chama para que essa nossa vida seja uma vida piedosa, uma vida virtuosa, uma vida onde o nome do Senhor seja em todos os momentos glorificado, onde nós oferecemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somente Ele merece. E quando nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, nós glorificamos o nome do Senhor, nós o tornamos conhecido entre os homens. Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu, venha a nós o teu reino. É isso que nós fazemos quando nós vivemos de forma piedosa, de forma íntegra, para a honra e glória, mas isso só se dá mediante, como diz aqui o apóstolo Pedro, o conhecimento daquele que nos chamou. E quem é que nos chamou? Foi o próprio Deus. Nele, em Cristo, nós somos eleitos, fomos chamados para a salvação, para uma vida diferente, para vivermos para Ele. E Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aleluia! Nós glorificamos o nome do Senhor e entendemos que as virtudes do Senhor se manifestam através de nós, através da igreja, quando nós permitimos que a nossa vida realmente esteja nas mãos dele e vivemos nele, por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por todas estas coisas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas. Muitas vezes nós nos preocupamos em saber, em receber as promessas. Eu quero saber quais são as promessas. Mas muito mais do que saber que promessas são essas, que nós devemos sim buscar e saber e conhecê-las e alcançá-las nas regiões celestes onde Deus já nos abençoou, nós precisamos de fato possuí-las e viver de acordo com essas promessas que já nos foram feitas. Isso é viver debaixo da fé, pela fé no Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É só dessa maneira que nós usufruímos das promessas. É só dessa maneira que nós entendemos as virtudes e a glória de Deus na nossa vida. Para quê? A fim de que assim nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Você já pensou nisso?
Deus faz tudo isso para que eu possa participar da natureza divina. Nós que éramos pecadores, nós que estávamos distantes, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, através do divino poder em que Ele nos dá todas as condições de vida, de piedade, através do sacrifício de Jesus, nós agora podemos usufruir e nos tornar participantes, como diz Pedro, da natureza divina, o que nos dá a possibilidade de ter comunhão com Ele. Comunhão. Nós nos tornamos, deixamos de ser uma criatura para nos tornarmos filhos, co-herdeiros com Cristo da glória eterna. Ele que era, como eu gosto de dizer, ele que era, como a Bíblia diz, ele que era o unigênito Filho de Deus, se tornou o primogênito de muitos irmãos. Nós somos participantes da natureza divina. E não apenas nos privilégios, mas na responsabilidade de representar Cristo e de viver com a mesma natureza, da mesma forma que Cristo e que Deus vivem, ou seja, em santidade, sem mácula, com pureza, com integridade. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de nos libertar da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência, o pecado não terá domínio sobre vós. Que possamos viver debaixo da graça salvadora de Jesus Cristo, livres da corrupção, da concupiscência que prevalece no mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa vida está nas mãos de Deus. E a vida que agora nós vivemos, como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas vivo na vida do Filho de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus nos abençoe ainda no resto dessa semana e que em todos os dias da nossa vida nós possamos compreender que sim, Ele nos dá todas as condições necessárias para a vida e para a piedade. Não se assuste, não se preocupe, não se desespere com o momento que nós estamos vivendo. Creia que a sua vida está nas mãos dEle e é Ele que cuida de nós. Pai querido, nós te agradecemos porque Tu tem cuidado de nós. A nossa vida está nas Tuas mãos. A vida dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos familiares, tudo está diante de Ti. Nós entregamos a nossa vida para Ti. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e em Cristo nós temos a única e suficiente salvação. Obrigado, Pai, por este privilégio. Obrigado porque nós reconhecemos agora que sim, Tu tem nos dado todas as condições para a vida e piedade. Nos ajuda a enxergar, que caiam as escamas dos nossos olhos e que a nossa confiança esteja firmada em Ti, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Tu és o único Deus, inabalável, imutável, único e verdadeiro, santo Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.